campeonato do mundo. 950 pessoas ficaram feridas. As informações com o correspondente da Rádio Band News Europa, Milton Blay. O meteorito caiu na manhã desta sexta-feira na região russa dos Urais, acompanhados por clarões incandescentes e violentas explosões, derrubando inclusive paredes e janelas, provocando um enorme pânico e ferindo quase 1.000 pessoas, sendo 200 crianças. As autoridades estimam que a queda do corpo celeste tenha danificado aproximadamente 3.000 edifícios. O trânsito foi detido subitamente na cidade de Chelyabinsk, nos Urais, enquanto o meteorito queimava parcialmente em sua queda ao ingressar na camada inferior da atmosfera sobre a cidade, iluminando o céu, segundo as imagens exibidas durante todo o dia de hoje pela televisão. O meteoro caiu às 9h20, 1h20 em Brasília, e quando foi observado então um objeto que voava em grande velocidade deixava um rastro. A população entrou em pânico ao ver a bola de fogo cair do céu. O governo russo divulgou um comunicado sobre a queda do meteoro, explicando que o corpo celeste atingiu áreas pouco habitadas na região, felizmente. O presidente russo, Vladimir Putin, criticou o sistema de alerta da Rússia contra meteoros, qualificando como não totalmente eficaz. A queda de meteoritos acontece todos os dias na Terra. É o que afirma o professor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, Roberto Dias da Costa. Em entrevista ao Band News TV, ele explicou que esses corpos celestes são muito difíceis de serem detectados do espaço em função do tamanho reduzido. É importante lembrar que todos os dias cai na Terra uma grande quantidade de meteoritos, só que normalmente são muito pequenos e eles muito pequenos mesmo, ou seja, tem tamanho da ordem do centímetro, dos poucos milímetros, e eles se queimam ao atravessar a atmosfera, é o que a gente chama de estrela cadente. Quando a gente está à noite, num lugar escuro, numa noite sem lua, a gente sempre vê uma estrela cadente, ou seja, um pequeno corpo que queima ao entrar na atmosfera. Alguns poucos são maiores e cai uma sobra deles no chão. Mas isso acontece todos os dias, não é novidade cair um meteorito na Terra. O que é novidade é sim um meteorito muito grande cair. E tanto quanto eu saiba, essa é a primeira vez que um meteorito causa feridos em uma grande quantidade de pessoas, né? O problema é que quanto menor é o corpo, mais difícil é o monitoramento. Esse que caiu hoje de manhã na Rússia era um corpo que tinha uns poucos metros de diâmetro. E não tem como traçar no espaço a trajetória dos corpos de poucos metros de diâmetro. Eles são pedaços de rocha escuros numa noite escura, numa distância muito grande, e eles são muito pequenos. Ou seja, imagine um corpo do tamanho de um pequeno carro a uma distância muito grande, muito maior que a distância da Lua. É muito difícil de identificar um corpo desses. Então, o monitoramento ele se torna cada vez mais eficiente quanto maior for o corpo. Para corpos pequenos, da ordem dos poucos metros, como esse, e de fato, os sistemas de monitoramento não conseguem enxergar esses corpos. A queda do meteorito na Rússia coincide com a passagem de um asteroide de 45 metros de diâmetro perto da Terra. Mas astrônomos garantem, os dois eventos não têm relação. Batizado de 2012 DA14, o corpo celeste vai passar a 27 mil quilômetros da Terra, o equivalente a 1/10 da distância entre o nosso planeta e a Lua. Trata-se da maior aproximação de um objeto deste porte que se tem relato. O ponto mais próximo será atingido na altura do Oceano Índico, por volta de 5h30 da tarde, no horário de Brasília. Europa Oriental, Ásia e Austrália serão os melhores lugares para observar o fenômeno. Astrônomos garantem que não há risco de colisão com a Terra e que a chance de interferência em satélites de comunicação e sistema de posicionamento global é muito pequena. O governo da Venezuela